Olá, minha amiga e meu amigo, este é o nosso canal Momento de Reflexão. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante controverso, cujo título é Milagres e Curas no Dia de Sábado. Por isso eu peço a você que assista o vídeo com bastante atenção. E no final não esqueça de deixar aquela curtidinha básica, inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Bem, em diversas ocasiões nos evangelhos, encontramos relatos de que Jesus realizou curas e milagres no dia de sábado. Não é assim? Conforme a orientação que Deus havia deixado ao seu povo, nesse dia as pessoas deveriam deixar de exercer seus trabalhos e as suas vontades. Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, e Isaías 58, 13. Apesar dessas orientações, Jesus realizou curas e milagres nesse dia. Será que em tais ocasiões ele chegou a transgredir o quarto mandamento da lei de Deus, onde ordenava a santificação do sétimo dia da semana? Embora existam diversos textos onde mencionam a realização de curas por meio de Cristo no dia de sábado, vamos analisar um texto muito esclarecedor sobre essa questão, sobre esse assunto. Mateus capítulo 12, versículos 9 e 10, diz o seguinte: E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar no sábado? No texto, o evangelista escreve que Jesus foi interrogado por algumas pessoas a respeito de ser lícito ou não curar nos sábados. É normal termos dúvidas quanto a alguns aspectos dos mandamentos da lei de Deus. Afinal de contas, existem muitos detalhes que não estão muito bem claros dentro da lei. Mas nessa situação, as pessoas que estavam interrogando a Jesus não tinham o intuito de tirarem realmente uma dúvida com ele. Mas, conforme o texto apresenta, os seus objetivos era o acusarem. No versículo 2 do mesmo capítulo de Mateus, menciona que esses acusadores não eram quaisquer pessoas, mas sim alguns dos fariseus. Eles estavam procurando encontrar alguma questão na vida de Cristo onde pudessem colocá-lo como falso mestre. Mesmo assim, Jesus responde ao questionamento levantado por eles com as seguintes palavras. Mateus capítulo 12, versículos 11 e 12. E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. A resposta de Jesus foi muito clara. Ele mesmo afirmou que é lícito fazer bem aos sábados. Segundo o dicionário Michelis, a palavra lícito significa 1. Conforme a lei. 2. Permitido pelo direito. Aquilo que é permitido, aquilo que é justo. A palavra lícito utilizada por Jesus nos mostra que os milagres e curas realizados no sábado era permitido pela lei de serem executados nesse dia. Ou seja, ao fazer tais obras, em nenhum momento Jesus estava transgredindo o quarto mandamento da lei de Deus, onde proibia a execução de trabalho nesse dia. Já ouvi algumas pessoas citar esse texto para justificarem que Jesus estava fazendo coisas que eram proibidas de serem feitas no sábado, querendo assim mostrar que a guarda do sábado estava para acabar. O problema desse pensamento é que ele é apenas parcialmente verdade. Parcialmente verdade. De fato, Jesus fazia coisas que eram proibidas de serem feitas no sábado, mas tais proibições não adivinham de ordem dadas por Deus, mas sim de mandamentos e costumes criados pelos próprios homens. Em uma determinada ocasião, Cristo citou um texto de Isaías que dizia o seguinte:
Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Com certeza, tais proibições das obras que Jesus realizava no sábado poderiam ser categorizadas como sendo preceito dos homens. O exemplo da ovelha que caiu em uma cova citado por Cristo não deve ser tomada como justificativa para a realização de trabalhos seculares dentro das horas sabáticas. É isso que Jesus estava explicando nesse texto. O trabalho a ser realizado, no exemplo citado por Jesus, é o de ajudar a quem precisa, mesmo que esse trabalho precise ser feito no sábado. Esse pensamento é o cumprimento do maior mandamento da lei, que é o amor ao próximo. E nisso encontramos o porquê de ser lícito curar no sábado. É contraditório utilizar o texto Mateus 12, de 8 a 12, para justificar que Jesus estava ensinando que a guarda do sábado estava sendo revogada por Cristo, já que ele mesmo advertiu que quem fizesse isso seria chamado o menor no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19, ele diz: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Portanto, as curas e milagres que Jesus realizava aos sábados não estavam em desarmonia com a lei. Mas, pelo contrário, ele estava deixando a preciosa lição do que é correto a ser feito nesse dia. Queridos, exercer obra de amor para com o próximo no 7º dia da semana é permitido por lei. Esse texto me foi enviado pelo irmão Antônio Tomás. Pense nisso. Que Deus te abençoe.